Aleluias. João capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário é vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes da onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Pai, ministra esta noite as nossas vidas, Deus. Espírito Santo de Deus, necessitamos ouvir a tua voz. Fala conosco em um nome santo de Jesus. Pai, que a tua unção, meu Deus, venha sobre as nossas vidas, meu Deus. E me usa, meu Pai, como um instrumento teu esta noite, para que eu possa, meu Deus, neste culto, meu Deus, de ensinamento da palavra, ministrar sobre a vida dos meus irmãos, meu Pai. E que todos nós aqui neste santuário esta noite possamos beber, meu Deus, da fonte da água viva e saciarmos a nossa sede. É assim que eu te peço em um nome santo de Jesus. Amém, queridos? Este é um culto de doutrina, de ensinamento da palavra. E eu gostaria que você prestasse muita atenção esta noite, porque nós vamos estudar a palavra de Deus e muitos pontos importantes para que nós possamos sair daqui esta noite edificados. Aqui nós lemos, queridos, de um encontro muito conhecido, né? E já muito estudado, mas a palavra de Deus sempre está se renovando e nos trazendo ensinamentos novos e preciosos para nossas vidas. Fala de um encontro de Jesus com um mestre, um sacerdote. Não é bem sacerdote, eu estou querendo encontrar a palavra certa. Ele era um líder religioso, né? Um líder religioso. Ele era da sinagoga. E ali na sinagoga tinha, além dos professores da lei, né? Havia ainda 71 anciões que ensinavam e se debruçavam sobre a escritura do Torá. E Nicodemos era um desses. E ele vai ter com Jesus à noite e ele reconhece o poder de Jesus. Ele diz que as obras que Jesus fazia tinham que ser de Deus, porque somente um homem com o poder que Jesus tinha poderia fazer aquelas obras. Mas Jesus, em seguida, ele faz um alerta a Nicodemos. Ele diz que não basta só saber, né? Nicodemos, como um mestre, dizia: olha, eu sei, porque eu conheço as escrituras, eu conheço o Deus de Israel, e eu sei que você só poderia fazer esses milagres que você faz se você fosse realmente enviado de Deus. Mas Jesus diz para ele: olha, não basta só saber, né? Não basta só saber, porque para entrar no reino de Deus, né, é necessário nascer de novo. Ele disse para Nicodemos: olha, eu sei que você tem muito conhecimento, mas não basta só ter o conhecimento, é necessário nascer de novo. É necessário você ter um novo nascimento, né? Você receber o ensino, a verdadeira sabedoria que vem do alto. E nós só recebemos essa sabedoria que vem do alto quando nós nos entregamos totalmente a Jesus Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, todo esse ensinamento que vem do alto, aí sim, ele molda nossas vidas e nos faz nascer de novo. Porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. É por isso, queridos, que
o sermão que Jesus fez no Sermão da Montanha, nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ele confronta muitos cristãos ainda. Confronta nossas vidas. Por quê, queridos? Porque não é só o conhecimento. E muitas coisas nós necessitamos ainda sermos mudados, sabe, queridos? Quando nós nascemos de novo, nós mudamos não só a nossa vida, o nosso pensar, a nossa existência, mas nós mudamos de reino. De reino. E é isso que eu gostaria, esta noite, pelo nome santo de Jesus, juntamente com meus irmãos, nós estudarmos esse reino. Para que se possa entrar nesse reino, Jesus disse, é necessário nascer de novo. Que reino é esse? Nós vamos ver o que é o reino de Deus. E vamos ver também o reino que é oposto ao reino de Deus. Deus tem falado muito ao meu coração esses dias, e eu sei que não vai ser só essa mensagem. Talvez eu nem termine esta, mas Deus vai, talvez vai tirar umas 2 ou 3 quinta-feiras para nós falarmos sobre o reino de Deus. O que é o reino? Nós vamos falar aqui principalmente sobre essas características de reino. O que é um reino? Para se ter um reino, queridos, tem que ter pelo menos 2 classes de pessoas. Tem que ter o rei, que é o soberano, que governa, e tem que ter os súditos, que se submetem a este governo deste rei. No reino de Deus, quem reina e é rei dos reis e senhor dos senhores é o Senhor Jesus Cristo. Ele é rei. Ele é rei sobre as nossas vidas. E quem são os súditos desse reino? Aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e se entregaram a sua vida para Ele, e o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas, e se sujeitam à autoridade desse rei. Estes são os súditos do Senhor. Estes são os servos do Senhor. Eu estou vendo alguns servos aqui esta noite. Amém? Glórias a Deus. Pois nós estamos nesse reino. Nós estamos debaixo da autoridade desse rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, todos nós, seres humanos, existem 2 reinos. Todos nós, seres humanos, ou nós estamos servindo a um rei, ou estamos servindo o império, o outro lado, o outro reino. Há o reino de Jesus Cristo e há o império das trevas, como diz a palavra de Deus lá em Colossenses. Ou nós estamos num, ou estamos no outro. Todo ser humano, quando nasce, ele nasce no reino do império de Satanás. Que é isso, pastor? É isso mesmo. Todos nós, como nascemos, que não temos o discernimento de Cristo ainda, nós nascemos nesse império. Exceto as crianças, porque Jesus disse que as crianças, são das tais, é o reino de Deus. Agora, quando ela chega à idade da razão, se ela não se decidir por Jesus Cristo, ela permanece nesse império. Ela vive nesse império. Por quê? Porque desde que Adão, ele preferiu andar por sua vontade. Adão, ele preferiu fazer a sua própria vontade. Ele preferiu a sua independência de que andar debaixo da submissão de Deus. Ali, toda a humanidade passou a viver debaixo de pecado. E nesse reino, esse reino tem que se buscar a santidade. Então, quando Adão pecou, ele preferiu não se submeter a Deus mais. Ele preferiu não seguir mais as normas do Senhor. Ele se rebelou contra a autoridade de Deus, juntamente com a sua esposa, a Eva, Então, queridos, ele foi viver a sua própria vontade. E todo o reino que vive contra a vontade de Deus, toda pessoa que vive contra a vontade de Deus, ela está contra Deus. Ela está vivendo não debaixo da autoridade de Deus, mas está vivendo contrária à vontade de Deus. Você quer um exemplo? Abre a sua Bíblia aí no livro de Juízes, no capítulo 21.
Hoje nós vamos ver muitos versículos, queridos, que é um culto de ensinamento da palavra, amém? Então nós vamos aprender o que a palavra de Deus nos instrui. Livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, diz assim, vou esperar mais um pouco. Juízes, capítulo 21, versículo 25. No comecinho da Bíblia lá, né? Antes de Ruth, versículo 25. Se você vê uma mulher com uma senhora caminhando, aí você volta, que aí é Ruth, viu? Volte para o livro de Juízes. É ela e sua sogra Noemi. Então não é aí nesse livro não. Volta um pouquinho. Acharam? Diz o que é a palavra do Senhor. Naqueles dias não havia rei em Israel. Porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, né? Cada qual seguia a sua vontade. Cada qual fazia o que queria. E o povo de Israel aqui estava totalmente contrário à vontade de Deus. O povo de Israel estava andando contrário à vontade de Deus. Porque cada qual fazia o que queria. E onde cada qual faz o que quer, não se tem organização. Não se vive debaixo da autoridade do Senhor. Porque o reino de Deus, ele é um reino que exige justiça, exige organização, exige paz. Então, queridos, nesse tempo aqui, o povo de Israel estava totalmente contrário à vontade de Deus. Os irmãos leram aí? Contrários à vontade do Senhor, porque faziam o que queriam. Eu convido você também a abrir sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, lá no Novo Testamento. Agora vejam bem, Efésios capítulo 2. Amém? Vamos ler com bastante atenção esse texto, como ele é rico, olha só. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos ler com muita calma, para ver o que é que Deus nos fala aqui, olha. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vamos só parar aqui para refletir. Ele está dizendo que antes nós éramos o quê? Filhos da desobediência. Nós andávamos de acordo com o desejo da nossa carne. Nós fazíamos o que nós queríamos. Nós dizíamos que quem mandava no nosso nariz era nós. Eu fazia o que eu queria. Eu bebia. Eu passava quantos dias, 3, 4 dias bebendo se eu quisesse. Eu pensava que eu mandava em mim. Mas eu estava o quê? O que ele diz aqui? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E era por natureza filho de quem? Da ira. Como os outros também. Eu estava debaixo de quem? Aqui no começo ele diz assim, no versículo 2, ó. Em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Né? Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Eu andava desobedecendo a Deus. Eu andava debaixo de outro rei, de outro reino. Andava obedecendo um outro Senhor. Eu estava debaixo dessa autoridade aqui. Eu estava fazendo o que essa autoridade aqui queria. Mas vejam bem, Jesus Cristo, mais na frente vamos ler, ó, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele fez o que conosco? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça
sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Agora vejam bem, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então esse Deus a qual nós ofendíamos, esse Deus a qual nós vivíamos nos rebelando contra Ele, Ele foi, nos vivificou, Ele foi, nos resgatou, porque nós não tínhamos vida espiritual, nós éramos mortos. Nós vivíamos debaixo de um outro poder, mas Ele nos trouxe para junto de si, e Ele nos vivificou. Posso ouvir um glória? Amém. Nós estamos vivos mesmo, estamos? Amém. Então Ele nos vivificou, queridos, e nos libertou daquele império. Ele nos libertou do império. Nós passamos de um reino para outro. Nós agora não fazemos mais a vontade do inimigo. E isso, queridos, é a conversão. O que é a conversão? É a mudança de reino. Eu passei do reino lá, do império das trevas, e agora eu estou no reino de Deus, no reino da luz, no reino de Cristo, no reino da paz. Nós somos em outro reino. Nós vivemos agora debaixo de outro reino, debaixo de outra autoridade. Agora vejam bem, vamos agora ver esses dois reinos, porque cada reino tem a sua lei. Cada reino tem a sua lei, né? Vamos ver aqui qual a lei do reino das trevas, em primeiro lugar. Aqui no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 2, versículo 3. Veja só, qual é a lei do reino das trevas? Entre os quais, Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, qual é a lei do reino das trevas? Viva como quiser. Não dê satisfação a ninguém, você não... né? Faça o que der na teia. Na telha, é? Como é? Na telha, né? Faça o que der na telha. Faça a vontade da carne. Essa é a lei do reino das trevas. Né? Eu sou o dono do meu nariz. Ninguém manda em mim. Sabe? Isso aqui, queridos, é a lei do reino das trevas. Mas isso aqui é um navio com o casco furado, do qual o comandante é Satanás. Quando a gente vive dessa maneira aqui, não tem nada que agrade a Deus. Quando nós vivemos na submissão do inimigo e não na de Deus, nós não temos nada que agradar a Deus. Não agradamos a Deus em nada quando nós vivemos dessa maneira. Porque quando eu estou no reino de Deus, nós vamos já ver qual é a lei do reino de Deus, aí eu me submeto ao Rei e Senhor da minha vida. Vamos ver qual é a lei do reino de Deus. Marcos 8, 32, abra aí a sua. Então, a lei do reino das trevas nós vimos aí. É fácil o que você quiser. Agora, a lei do reino de Deus está em Marcos capítulo 8. No versículo 34 nós podemos ver o seguinte. Olha só a lei do reino de Deus, como há diferença. 8:34 diz assim: mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos, versículo 34, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O que é que Jesus está dizendo? Olha só o contraste. O reino das trevas, você faz o que você quer. O reino de Deus, ele manda fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Nem a sua vontade não, meu filho. Olha, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz.
O negócio é diferente. A lei do reino de Deus é diferente. Nós temos que renunciar à nossa vontade. Nós temos que renunciar à nossa carne. No reino de Deus, a lei é diferente. Nós não podemos andar por nós mesmos do jeito que queremos. Tem que ter uma renúncia. Porque a carne, ela quer reinar. A carne, ela quer tomar o controle da situação. A carne, ela quer comandar os nossos pensamentos, vontades e desejos. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele nos alerta. Ups, não é por aí não. Negue-se a si mesmo. Está querendo isso aí, meu filho? Mas isso não agrada a Deus não. Negue-se. Negue-se. Deixe isso para lá. Isso não agrada a Deus. Vamos para Marcos 5:20. Vamos ver outro versículo. Eu falei que hoje nós vamos ver muitos versículos, viu? Glórias a Deus. É um culto de ensinamento da palavra de Deus. 5:20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus, dos céus. 5. Mateus 5:20. Mateus. Vocês não ouviram não, pessoal? Mateus, pessoal, falei. Amém. Mateus 5:20. Porque vos digo, amém? Que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Como é que viviam os escribas e fariseus? Eles falavam muito e agiam pouco. Eles botavam muitas leis e muitos pesos sobre o povo, mas eles mesmos não cumpriam tudo. E Jesus diz aqui, se a nossa justiça não exceder a justiça desses escribas e fariseus, nós não podemos entrar no reino de Deus. Ou seja, nós temos que negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Nós temos que não só falar, mas nós temos que agir. Nós temos que viver. Nós temos que viver a palavra de Deus. Então, queridos, o reino de Deus é assim. A lei é submissão ao Senhor. A lei é obedecer sempre e não só por conveniência. A lei é você se sujeitar à vontade de Deus. Amém? Agora vejam bem. Todo reino tem um idioma. É ou não é? Se você está na televisão, você vê um japonês falando, mesmo que você não veja ele, você escute, você sabe de onde ele é. Por quê? Porque você conhece o idioma. Nagata, não sei o que é. Né? Assaltaram a Kombi e bateram no muro. Né? Aí você sabe que é um japonês que está falando. Por quê? Porque ele tem um idioma. Ele tem um idioma, ele tem um linguajar. Porque pelo idioma da pessoa, você identifica a nacionalidade dele. Você sabe de onde ele é. E qual é o idioma do reino das trevas? Qual é o idioma que eles falam? Se está repreendido isso, mas se pudesse fazer uma excursão no inferno, o que a gente ia ouvir lá? A Bíblia fala algumas coisas: ranger de dentes, choro, e eu ouvi o que é muito? Murmuração, é ou não é? Lamentação, maledicência, pessoas xingando lá. Ia se ouvir lá isso, porque este é o idioma do inferno. Este é o idioma desse reino. É o da murmuração, é do reclamação, né? Então esse é um idioma. Pessoa que muito murmura, muito, né? E o modo como nós falamos, queridos, demonstra como está nosso coração. O modo que nós falamos, expressamos. Você já parou para pensar o que você tem falado na parada do ônibus?
na fila do almoço, na fila do banco, hein? Você chega no banco apressado e tem 50 na sua frente. O que você tem falado? Hã? Os irmãos agora ficaram calados, né? Então, querido, nós temos que, porque a Bíblia diz lá em Lucas 6,45, que a nossa boca profere aquilo que nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de murmuração, né? Nós só vamos falar isso, só vamos reclamar, só vamos... Rapaz, ontem, falar nisso, lembrei-me, ontem eu estava no hospital, mas a minha abençoada ali, ela está tão linda hoje, glória a Deus. Ontem nós estávamos ali no hospital, e nós sentamos ali na calçada, porque eu fui pegar a filha da irmã Isabel, que está enferma, a Nicole, e nós ficamos esperando ela tomar o soro. E nós sentamos lá na calçada, naquela subidinha lá do hospital de Pacatuba, e tinha uma abençoada atrás da gente. Mas pense numa mulher murmuradora. Rapaz, e não era baixo não, viu? Não era baixo não. Ela entrava e voltava. Ela só quer ser a bichona do hospital. Só quer ser a bichona do hospital. Não vai arrumar ambulância para me levar embora não. No tempo do seu Célio aqui era assim, era assado e não sei o que, não sei o que. Eu disse, misericórdia, Jesus. Aí daqui a pouco chegou uma mulher para trocar o plantão. Ela disse, essa aí só quer ser isso, só quer ser aquilo. Isso é chata, isso é chato. E eu fiquei pensando, como é o esposo dessa abençoada em casa, hein? Porque eu vou te dizer, viu? A Bíblia diz que é melhor morar num telhado do que com uma mulher murmuradora. Hã? Mulher que fica murmurando direto, né? Então aquela mulher, eu até falei para a abençoada Rosinha, né? Rapaz, vou dizer uma coisa, viu? Aí, misericórdia, viu? Mas, meu irmão, foi assim, uns 15 minutos nós sentados ali, não parava não. Era uma metralhadora giratória de murmuração, meu irmão. Não tinha nada bom para aquela mulher. Até a doente que ela veio trazer, ela estava reclamando da doente. O médico leva ela para o médico, o médico pergunta, ela fica só, que ó o quê? É um ó tu tem? Não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, misericórdia. Até da coitada da doente, rapaz. Ela murmurava, reclamava. Reclamou do médico, do enfermeiro, do guarda, da doente. Eu acho que até dela mesma estava reclamando, viu? Misericórdia. Então, queridos, este é o linguajar deste reino, né? É de murmuração. É de que não vê nada que agrade o seu coração, não vê nada que lhe traga alegria, não vê nada que lhe dê prazer, não vê nada que lhe traga satisfação. Esse é, lá em Hebreus capítulo 12, abra aí, vamos ler, vamos. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Vamos passear pela Bíblia. Hebreus, lá no finalzinho do Novo Testamento, 12. Capítulo 12. Olha, prestem atenção para vocês não errarem mais, viu? Hebreus 12. Amém? Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Aí no versículo 15 diz assim, ó: tendo o cuidado, olha o alerta que ele faz para nós, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, quando nós deixamos raiz de amargura no nosso coração, nós vamos contaminar muitos. Por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu estou com o coração amargurado, vai sair só amargura da minha boca, e vou contaminar muitos. Muitos vão pensar que realmente aquilo que meus olhos estão vendo, e geralmente são pessoas que têm os olhos só no plano material e não no espiritual, pode contaminar aquela pessoa com as suas lamentações. Então, queridos,
Esse é o linguajar, é o idioma do reino das trevas. Agora, qual é o idioma do reino de Deus? Qual é o idioma do reino de Deus? Qual é o nosso idioma, queridos? O nosso idioma, meus amados irmãos, é o louvor. Aquele que realmente nasceu de novo, ele tem uma vida de louvor. Se você quer medir a espiritualidade de uma pessoa, não é pela quantidade de língua que ele fala, não. Se você quer medir a espiritualidade de uma pessoa, não é porque ele sapateia, não. Se você quer medir a espiritualidade de uma pessoa, você vai medir pela quantidade de gratidão que ele tem a Deus, pela quantidade de louvor que ele vive diante de Deus. Agora, o louvor que eu falo aqui não é só a música, não, porque a música é somente para os levitas, juntamente com a igreja, demonstrarem o seu louvor a Deus. O seu louvor a Deus, né? Então, se você quer ver uma pessoa espiritual, é uma pessoa que tem o seu coração grato. É um coração grato. Se a pessoa tem um coração grato, ela vai sempre louvar a Deus. Sempre louvar a Deus. Deixa eu ler aqui um versículo para vocês. Efésios 5:20. Os irmãos estão anotando tudinho aí os versículos. 5:20. Vejam só. O apóstolo Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito Santo: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, dando graça por tudo. Por tudo. Por tudo nós devemos agradecer a Deus. Porque, queridos, até mesmo nas tribulações, Deus tem um plano para nossas vidas. Até mesmo quando nós passamos momentos difíceis, nós devemos agradecer, porque Deus tem algo para nossas vidas. Tudo Deus tem um plano. Deus tem algo para nós, queridos. E em tudo nós devemos ser gratos. Em tudo nós devemos ser gratos. Então, queridos, o que é que nós estamos vendo aqui esta noite? Que tem dois reinos. Amém? Nós vimos que tem o reino de Deus e tem o império de Satanás. Nós estamos vendo que Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele reina neste reino. E do outro lado, no império do mal, é Satanás. Nós vimos, queridos, que cada reino tem o seu idioma. Nós vimos também, queridos, que o reino das trevas, ele combate fortemente o reino de Deus. Sabe, meus amados irmãos, nós estamos nesse reino, mas não pense que nós vamos cessar as lutas, não, porque ele vai sempre se levantar contra nossas vidas. E é por isso que a Bíblia diz que nós somos soldados de Cristo. É porque nós estamos nesse reino para guerrear as guerras do Senhor também. Mas nós vamos falar nisso mais na frente. Mas cada reino também tem uma bandeira, não é ou não é? Cada reino tem uma bandeira. Como é a bandeira do Brasil? Você se lembra logo. Verde, amarelo. Você sabia que a bandeira do Brasil parece que é a única todas as nações que tem algo escrito nela? Parece que é só do Brasil que tem algo escrito. As outras não, só os símbolos. Porque cada reino tem sua bandeira. No reino das trevas também tem a bandeira deles. E no reino de Deus também nós temos uma bandeira a qual levantarmos. A bandeira é algo que se vê. A bandeira é algo que nós levantamos. Quando alguém está guerreando alguma luta, a pessoa diz assim: você está levantando qual bandeira? Você já ouviu isso? Você está levantando qual bandeira? Não, eu levanto a bandeira partido da esquerda, partido da direita, do país tal, país X, né? Por quê? Porque a bandeira representa aquela nação. A bandeira representa aquela nação. E assim também é algo que se vê. Qual é a bandeira do reino de Deus? Qual é a bandeira do reino de Deus? A bandeira do reino de Deus, a qual nós vivemos, é o amor, queridos. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que as pessoas iam nos conhecer quando vissem o nosso amor. Essa é a bandeira do reino de Deus. As pessoas iam conhecer quem eram os discípulos de Jesus pelo nosso amor. Então esta é a bandeira que nós levantamos. É a bandeira do amor. Quer ver? Abra aí a Bíblia em João, capítulo 13. Essa é a bandeira que nos identifica como cristãos. É a bandeira do amor. João 13,
a partir do versículo 34. Amém? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Amém? Então todos nos conhecerão quando nós nos amarmos mutuamente. A Bíblia diz que as pessoas conhecerão quem são discípulos quando há amor. A Bíblia não diz que conhecerão a igreja de Jesus Cristo pelo vestir ou pelo cabelo, não, mas pelo amor. Vão conhecer se nós somos discípulos, é pelo amor. A roupa é importante? É. Mas não é pela roupa que vão conhecer os discípulos, é pelo amor. É pelo amor. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que que ama. Sabe? A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que vive pelo amor. E quando eu amo meu irmão me ama, as pessoas vão dizer, esses aí são verdadeiramente discípulos do Senhor. E graças a Deus essa igreja, queridos, ela há amor, sabe? As pessoas chegam aqui, às vezes, como chegaram no sábado passado, e viram os irmãos aqui trabalhando, naquela alegria, né? Aquela festa. As pessoas, às vezes, ficam se perguntando, mas isso é só amor. A pessoa tem prazer em ajudar o outro. A irmã tem prazer em abençoar outra irmã, o irmão outro irmão. Isso é amor. E aqui nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor, porque nós vivemos esse amor, queridos. E que isso jamais venha sair do nosso meio. Tá certo? Jamais venha sair do nosso meio. Abra sua Bíblia no livro de Cantares. Eita, rapaz, do jeito que eu estou apaixonado, ainda vou ler o livro de Cantares. Vocês sabem que o livro de Cantares, ele é um livro romântico, né? Sabia disso? Amém? Você sabia que aqui... Isso, Cantares. Depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, aí é Cantares. Vejam bem, aqui conta a história de uma noiva e de um noivo, certo? Um romance. Mas esse livro nós podemos entender que a noiva é a igreja e o noivo é Jesus Cristo. A noiva é a igreja, os irmãos estão ouvindo? Agora veja aí, capítulo 2, versículo 4. Aqui é a noiva falando para o noivo. A noiva falando para o noivo. Ou seja, a igreja falando para Jesus Cristo. Olha só o que a noiva fala para o noivo. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte, ou seja, a sua bandeira, em mim era o amor. Amém? Cantares capítulo 2, versículo 4. Então ele está dizendo que a igreja, a bandeira da igreja é o amor. A bandeira que o Senhor botou sobre a noiva foi o amor. Amém? Então nós devemos viver esse amor na intensidade grandiosa mesmo, queridos. Sabe? Nós não podemos jamais deixar que esse amor que há entre nós venha a ser quebrado. Porque se você soubesse como eu amo cada um de vocês, e eu sei que você ama o seu irmão da direita, o irmão da esquerda. Às vezes a gente não tem nem muito contato com um outro irmão, mas a gente ama. Um escritor disse certa vez isso aqui, olha, grave na sua mente. Ele disse que se você vê duas pessoas que você nunca conheceu, mas você vê o amor de uma para com outra, você vai ver que eles são cristãos. Porque o cristão se conhece pelo amor. Amém? Se o reino de Deus, a bandeira é o amor, o outro reino lá, qual é a bandeira? Hein? Qual é a bandeira do reino das trevas? É o egoísmo.
Porque o amor você, né, se doa. Já o egoísmo não. É o egoísmo. Tudo gira em torno da pessoa. Ela não divide nada com ninguém. Ela não olha para ninguém, não procura ajudar ninguém. É só eu e eu. É daquelas pessoas que só conjuga o eu. Esse não é de Deus. Porque o maior exemplo de amor nós tivemos em Jesus Cristo. Que Ele se doou a si mesmo em favor das nossas vidas. Já o reino das trevas, tudo gira em torno do eu. Tudo gira em torno do eu. Não é isso? Mas vejam bem, quando Deus diz, Jesus Cristo disse que a nossa bandeira é o amor, isso aí não é só um exemplo, não é só uma exortação, não é só uma opção, não. Isso aí Ele quer que nós sigamos isso. Vivamos em amor. Né? Vivamos em amor. Agora vamos ver aqui, abra aí sua Bíblia em 1 João. Em que reino você está, meu irmão? Hein? Em que reino você tem vivido? Vamos ver aqui pela palavra de Deus. 1 João. João, capítulo 2, versículo 9. Amém? Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em quê? Aquele que diz que está na luz, mas não ama o seu irmão, ele está em quê? Então ele não está no reino de Deus. Ele está lá no outro lado. Está no outro reino. 1 João ainda, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 10. Mais na frente um pouquinho. Amém? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Não está neste reino. Quem não pratica a justiça e não ama seu irmão, não está no reino de Deus. E para concluir, no próprio capítulo 3, versículo 14, diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece aonde? Na morte. Nós devemos amar os nossos irmãos. Nós devemos amar os nossos inimigos. Nós devemos amar aqueles que nos maltratam. Sabe, queridos, o mundo ele não sabe o que é amor, não. O mundo pensa que amor é sentimento. O mundo pensa que amor é sexo. Mas amor é muito mais do que isso. Amor é você se negar a si mesmo em prol do outro. Amor é você pagar o preço pelo outro. Amor é você se doar totalmente. Você quer saber o que é amor? Leia 1 Coríntios capítulo 13. Que lá fala o que é o amor. E esta é a bandeira do reino de Deus, queridos. Tá certo? Esta é a bandeira do reino de Deus. E na Bíblia, não tem nenhuma palavra dizendo que eu devo ser amado pelo outro. A Bíblia manda eu amar. Ame. Ame. Este é o chamado amor ágape. Você tem que amar sem esperar nada em troca. Porque quando eu amo esperando algo em troca, esse não é o amor de Deus. Nossa missão é amar. Estão nos maltratando? Estão falando mal? Estão levantando calúnia? Ame. Deixe o restante com Deus. Amém? Este é o reino de Deus e o reino das trevas. Agora, para concluir, antes de encerrarmos, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17.
para encerrar, você, quantos servos do Senhor e que estão debaixo deste poder e neste reino nós temos aqui esta noite, hein? 1, 2, 3, amém. Eu estou brincando, eu sei. Olha só, se você está nesse reino, veja só a promessa que Deus tem para a sua vida. Apocalipse 17, versículo 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e o quê? Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Se você está com o Rei dos reis, Senhor do Senhor, você vai vencer também, porque você é um eleito e é fiel. Você está debaixo desse reino e a vitória também será sua pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Pois vamos ficar em pé em nome de Jesus.